Eu gosto mais de pensar num cinema moderno brasileiro. Eu acho que isso é mais interessante. Porque quando a gente... Porque na época, os cinemanovistas, eles estabeleceram o que para eles eram os parâmetros de um cinema moderno brasileiro. Sim. E confesso para vocês que existe uma coisa que é histórica, né? É isso, é a patota do cinema novo, o que eles estabeleceram, e isso nunca ninguém vai apagar. Só que quando eu penso no cinema novo, especialmente atrelado a essa ideia do cinema moderno que se fazia no Brasil, especialmente depois da segunda metade dos anos 50, aí eu fico pensando o seguinte, legal, pelo menos eu gosto dessa ideia de abrir um pouco o olhar e pensar o seguinte, Luiz Sérgio Persson fazia um cinema absolutamente moderno nessa época. O Cury fazia um cinema muito moderno nessa época. E a gente tem uma tendência, eu acho, como crítica, dentro dessa ideia míope, e eu acho que isso se replica hoje, por isso que eu vou trazer isso agora pra gente, mais pra frente, de repente, falar sobre isso, que é de correr o risco de não valorizar um cinema que não atende a certas demandas da época. Então, por exemplo, a gente hoje pensa num cinema que é um cinema que toca em questões identitárias. Então, o cinema que não toca nas questões identitárias, a gente tem uma tendência a colocar numa prateleira talvez inferior, porque ele não está ali se comunicando com o espírito da época. Walter Hugo Cury, lá nos anos 60, fazia um cinema super moderno, mas não falava sobre luta de classe, muito pelo contrário, falava sobre a burguesia, e porque ele não estava se comunicando com o espírito da sua época, ele era colocado numa prateleira inferior. A minha preocupação é que uma vez que eles não estejam num grupo, e isso eu acho que é um problema historiográfico, né? Eles acabam ficando marginalizados, assim, se fala muito pouco de Roberto Pires. E o Cury eu acho um caso muito excepcional, assim, porque não só é um diretor excepcional, mas é um cara que teve efetivamente uma coisa que muitos cineastas do cinema novo não tiveram, que é carreira, público e carreira. Né? Ele tem continuidade, ele produz filme ali por 30 anos, mais até... 55 até 99. 40 anos fazendo filme direto e ininterruptamente, filmes, muitos sucessos de público, filmes sólidos, né? Filmes que formam uma filmografia de fato coesa ali. Sim. E é um cara que, assim, tem filme do Cury que a gente encontra para assistir em VHS hippie e ininteligível, assim, você não consegue... Que olha e diz assim, aquilo é uma pessoa ou uma capivara na cena? Não sabemos. O que é triste, né? E a gente tava falando sobre perda de filme, o Gigante de Pedra, que é o primeiro filme do Walter Hugo Cury, há muito pouco tempo foi descoberto uma cópia, porque era um filme dado como perdido. É um filme da segunda metade, comecinho da segunda metade dos anos 50. Né? E é um filme considerado perdido. Como é que a gente deixa esse tipo de coisa acontecer? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem hoje... por que a gente tem dificuldade de acessar o cinema do Cury? Porque é isso, porque não se investe em preservação, não se investe em restauração desses filmes, né? Eu estava vendo hoje uma manchete, estava inclusive vendo para fazer uma notícia lá no Papo de Cinema, sobre uma nova versão do Iracema, uma transamazônica. Nossa. Que o Instituto Moreira Salles, eu acho que é depois de amanhã... uma restauração. É, uma restauração. Achei que era uma refilmagem. Não. Deus o livre. Só se fosse o Pereio ainda vivo. Mas esse movimento é um movimento cada vez mais raro, né? Então, e olha só, voltando àquilo que a gente estava falando no começo, né? Aí as pessoas que têm uma, vamos dizer, boa vontade, que não são num círculo mais cinéfilo, que não partem desse interesse, dizem assim, vou ver um filme brasileiro. E aí vão assistir a um filme brasileiro que tem uma cópia ruim, com som ruim. E aí vão dizer assim, mas eu tô vendo aqui um filme norte-americano que é dos anos 40, é de 15 anos antes, mas tá brilhando a cópia. Aí a gente olha e diz assim, é sobre isso. Sim. Pois é. É sobre isso. Qual é o seu Cury favorito? Difícil. Quero saber também. Corpo Ardente, eu acho. Corpo Ardente. Isso é Eu sou apaixonado por Convite ao Prazer. bom demais. Do início dos anos 80. Isso dá um corte bacana pra desvirtuar, né? Eu sou apaixonado por um Convite ao Prazer. Joga isso. Olhando assim nos olhos do Felipe Leão, né? Não é? Meu favorito é Palácio dos Anjos. Mas é foda Palácio dos Anjos é bom pra que caralho. a gente fez uma lista de filmes brasileiros que a gente gosta pra recomendar pra galera. Aí postamos o corte no Instagram. Aí, mentira, era assim, escolher esse filme ou esse. Aí eu escolhi Amuleto de Ogum e foi um dos meus favoritos. Acho que foi o filme que ganhou quando eu escolhi. Não. E aí um cara comentou, porra, fui ver esse Amuleto de Ogum no YouTube. A imagem é uma merda, o som horrível. Como é que alguém gosta dessa porra? É performance. Porra, amigo, mas a questão é essa, o filme tem que ser preservado. E tem cópias melhores, só que tá no YouTube, porra. Sim. Era pra essa porra estar no Globoplay da vida, sabe? E diga-se de passagem, vocês podem encontrar muitos, e assim, não é pouco não, é muitos dos filmes do Walter Hugo Cury no YouTube. A questão é essa, é a qualidade da imagem e tudo mais, mas tudo isso, aí vocês vão falar, mas como é que eu encontro qualidade boa? Não encontra. Hoje, não encontra. Infelizmente. E assim, isso é mais um Felipe Leão menciona, né? Se a gente for pegar até filmes de 2007, Falsa Loura é um filme
sem restauração. Sim. 2007. Tem DVD, né? Cópia de DVD, né? E assim, 2007, cara. É. E a imagem que tu consegue achar é um 240p no YouTube. É isso. Então, essas são as dificuldades. Mas quando vocês falam do Walter Guccuri, eu quero seguir no Walter Guccuri porque é um caso muito... Agora tá com nós. Muito emblemático. Tamo junto. E o filme da Xuxa? O filme da Xuxa. Vamos falar do filme da Xuxa? Vamos falar. É bom que a pergunta vem. E o filme da E o Xuxa? filme da Xuxa. Mas o Walter Guccuri, ele vai ser... E aí aquele negócio que a gente tava falando, de eu achar que, enfim, é bom demarcar esse filho da putismo do cinema novo, diga-se de passagem, porque o cinema novo, o Walter Guccuri vai ser esse cineasta que vai ser negado pelo cinema novo justamente por absorver um cinema europeu demais. Sim. Né? Esse negócio de falar da burguesia, mas também um cinema europeu demais. Bergmaniano, Antonioni, meio nessa lógica aí. Assistam o Walter Guccuri, vocês vão ver isso muito presente. As Deusas, por exemplo, é um filme... É Persona, aquilo. É bom demais. É muito Bergman. Já o Noite Vazia, muito Antonioni. Muito Antonioni. Então, assim, é um cineasta... Até pelo título, né? Sim, Porra. sim. É um cineasta brilhante, assim. Em todos os sentidos. Mas é um cineasta que absorve a lógica europeia de maneira muito marcada. E vai ser muito rechaçado pelo cinema novo em razão disso, né? Mas... E é isso que vocês disseram. Um cineasta que ele vai percorrer por várias fases. Ele vai fazer filmes ali nos estúdios, na década de 50, Garganta do Diabo, se não me engano. Estranho Encontro. Estranho Que ele faz Encontro. dentro da Vera Cruz. Que é um belo filme. Que é um belo filme, aliás. É um filme... Sim. Hitchcock olharia e diria assim, bacana. Sim. No Brasil, bacana. Sim. Depois ele vai fazer cinema moderno, cinema novo ou não, mas ele tá fazendo esse cinema moderno, ele com Noite Vazia, com Palácio dos Anjos e tudo As mais. Amorosas. As Amorosas. Maravilhoso ali. E depois ele vai estar muito inserido dentro da lógica da pornô chanchada, não enquanto comédia, mas nesse cinema erótico brasileiro. Sim. Né? Enfim, fazendo o tal do filme da Xuxa, por exemplo. Também, né? Também, não só, mas também. tem. Mas que é um filme interessante, né? É bom. É bom. É bom desmistificar É um um filme político, inclusive, né? Sim, Histórico, sim, político se passa interessante. ali Do Estado Novo. na Café com leite. véspera do golpe do Estado Novo. né? É um filme muito interessante que discute ali dentro daquele casarão como se discute essa alternância de poder de Minas Gerais e São Paulo, tava ali muito, muito presente, tudo mais. Eu gosto porque o personagem principal dele sempre se chama Marcelo, né? É uma questão egóica minha. Mas eu acho um cineasta com uma carreira assim brilhante. Sempre muito voyeur, os filmes dele. Sempre muito. E especialmente no Amor Estranho Amor, né? Que é o filme da Xuxa. Aliás, eles deviam relançar o filme escrito O Filme da Xuxa. Não o título do filme. Sim. É um filme que as pessoas amam amar e odiar sem ter visto, né? Sim. Então, assim, eu acho muito interessante, tá? Porque durante muito tempo ele ficou disponível para quem não é na pirataria, né? Dublado em inglês, né? Mas é um filme interessante que vai tocar nessa questão histórica, vai tocar em tabus sociais, vai tocar na questão do incesto, que é muito presente no filme, vai tocar em muitos outros assuntos, e aí o filme acaba sendo... A fama precede o filme, mas é uma fama enganosa, né? Porque é uma fama que diz muito mais respeito a essa notoriedade por ele ser um filme proibido do que necessariamente pelas qualidades do O filme filme. é engolido pela figura da Xuxa, Total. né? Pelo que a Xuxa se torna. torna Porque quando depois. o filme sai, ele é um filme do Cury. Exato. A Xuxa, Exato. né? Não era ainda a apresentadora de programa infantil e tal. Então ele sai como um filme novo do Cury, com Vera Fischer, Tarcísio Meira, um baita elenco, né? Exato. E que vale dizer, e aí entrando no pornô chanchada aqui por diante, esses são É temas... isso que a gente queria. Ele tava esperando a putaria. São temas que são recorrentes, na verdade. E esse filme ganha a fama porque é o filme da Xuxa, né? Mas são inúmeros os filmes que tratam desses temas, como o incesto, por exemplo, né? Eu acho até que o cinema brasileiro tem esse histórico de lidar bem com tabus. Os cineastas sempre estão buscando quebrar os tabus sociais do país, sabe? Sim. Eu tava vendo recentemente um filme chamado A Fêmea do Mar. Não sei se vocês assistiram. Não. Muito bom. Do de Claudine Fraga. Miller. Isso. Sim, Minha parte. Porra, Minha prima. é bom demais Desde esse criança, filme. sabe que isso... É com desde o que eu Jean dizer que era Garret, minha não prima. Com o Jean Jean Garret Garret atua, atuando. E assim, é muito interessante porque ele parte da premissa de uma moça meio casta que ela espera a chegada do marido que foi pro mar. Sabe? Aquela lógica meio melodrama, Pescador, meio né? clássico. Foi pro mar e foi perdido e tudo mais. E de repente, um belo dia, chega um navegador misterioso nesse lugar, dizendo que conhecia o marido e que ele se foi e tudo mais. Só que ele chega como esse cara misterioso que vai meio que abalar as estruturas daquela família.
E aí ele pega a mãe, pega a filha, o filho fica com tensões sexuais dele. Já Teorema. teorema. Uma coisa meio louca assim, só que rola incesto também, enfim. Então, filmaço. O filme é um filmaço, sabe? Calma. Assiste primeiro. Mas é um filmaço. Um outro filme que faz um movimento parecido com esse, que eu acho excelente dentro dessa lógica do cinema erótico, é o Gisele, do Vitor de Mello. Não assisti. Baita filme. Pegar. E ele vai assim, tem um tabu aqui, vou quebrar. Sabe assim, ele vai provocando... Sim. Quebrar o tabu há uns anos atrás tinha um sentido ruim. Parecia uma coisa meio vou lacrar, né? Mas ali não E quando a gente pega esse cinema erótico, a gente vê uma diversidade absurda, né? De estilos, de temas. Tu pega um filme, por exemplo, como Amadas Violentadas, que eu gosto muito. Aquilo ali é uma reprodução de um diálogo. Aquilo é basicamente um filme de terror em que tu parte da ideia de um protagonista que, né? É uma porno chanchada, beleza. É um contrabando, basicamente. Sim. Porque tu bota um título super apelativo, super exploitation, Amadas e Violentadas. Inclusive, umas alunas, eu acho uma dúvida muito pertinente. Jean Garret. Só assistam Jean Garret também. Diz assim, gente, mas um filme chamado Amadas e Violentadas ser comercialmente vendável é um problema. Com certeza é um problema. Né? Isso ser um chamariz é um problema. Não, a gente tá falando os títulos do Jean Garret é Carina, Objeto de Prazer. Só daí. Mas assim, eu realizei pesquisa com documentação da censura, então tem muito filme que eu não sabia da existência, fiquei sabendo pela censura, né? E os anos 80 vão entrando e os títulos só vão piorando, assim, é cada coisa absurda.